isso sobre ele na cruz, quando ele morreu, e nos deu a nova natureza. Sem ti nós não somos nada, não podemos viver. Obrigada, Jesus. Aleluia. Te glorificamos. Oh, glória, glória, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu poder, nós te louvamos, Senhor, pelo teu poder sobre toda a enfermidade, toda a doença. Nós te agradecemos, Senhor, você agindo aqui, em todos que estavam precisando de cura, Senhor, cura física, todos que estão em casa, Senhor, sendo abençoados. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Por isso, juntos, nós confessamos: o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Nós todos dizemos glória a Deus. Aleluia. Você está, bom dia. Deus seja louvado. Sejam muito bem-vindos aqui. Glória a Deus. Deus abençoe seu coração nessa manhã. Que você receba do Senhor tudo que você veio buscar. Ele é presente, Ele está aqui conosco. Aleluia. Nós não podemos viver sem esse Deus e nós temos que entender que é importantíssima a nossa comunhão com Deus. A comunhão nós temos com Deus através da oração, tá? Então, tudo bem, a gente faz oração com a boca, vamos falando. Mas, gente, existe uma oração verdadeira que é a oração que o Espírito Santo faz, que não é a oração em línguas, viu? É outra oração, que quem consegue entrar no Santo dos Santos, na presença de Deus, é quando o Espírito Santo toma conta da situação, da nossa vida. Ele vem com a liderança. Ele vem. Então, isso daí acontece com a prática diária, com o tempo, vai chegar lá. Então, precisa aprender, é muito importante, gente, o silêncio interior. Porque, sabe essa gente que fica orando assim, dá até aflição. Em português, já viram isso? Mas é uma metralhadora. Sabe por quê? A pessoa está cheia de si própria. É bom aprender isso, não é não? Que quer falar tanto para ver se convence Deus. Não vai. Ninguém convence Deus. Deus é Deus. Tá? Nós temos que entrar na condição dele. É outra coisa. Então, é muito bom aprender que não adianta ficar com essa metralhadora falando sem parar. Sem parar, já viu isso, né? Essa pessoa não tem quietude no espírito, silêncio. Ou seja, a carne está dominando 100%. Deus não ouve essas orações, sabia? Não é bom você saber disso? Né? Porque isso aí tem comunidade que já virou um vício. É uma gritaria só, uma falação só, uma coisa... É um tormento até aquilo. Fala mesmo, gente. Tá? Então, não é por aí. Então, não fique assustado quando essa gente fica falando demais. Você pensa, nossa, como sabe orar? Não, nem sabe. Nem tanto. Tá? Então, como Deus, Ele diz para nós silenciarmos o nosso íntimo, aquietarmos. Ele diz, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Porque Deus só fala nisso. De nós ficarmos quietos por dentro. Quer dizer, quando eu perco o domínio, o controle, o governo da minha vida. Isso é uma coisa espiritual. Isso é muito de Bíblia, comunhão com Deus, coisa espiritual isso. Isso não é cabeça. Tá? Então, precisa entender que a vida é diferente com Deus. A verdadeira vida com Deus é diferente. Então, nós podemos falar em português, ficar falando versículos, tudo bem, pode, Deus vai atender, mas demora mais do que se você entrar na presença dEle e o Espírito Santo fizer a oração. Mas Ele vai usar você.
Então você sabe que não é você não está fazendo força para falar aquela oração. Porque vem do seu íntimo. Ele colocou uma oração para você fazer em português, que você jamais ia saber fazer. Sabe disso? Então é isso aí. Então é uma coisa, tipo assim, meio nova, diferente, mas é espiritual, porque nós temos que nos aquietar. Então ficar falando muito, tem hora que não tem que ficar falando muito, tá? Porque todo esse louvor, essa adoração que a gente faz é da alma ainda, gente. Tá? Porque a alma, ela consegue fazer um louvor, uma adoração, que vai me acalmar o meu físico, a minha parte externa, não é ainda o meu espírito. É bem diferente. Quando você consegue se entregar a Deus inteiramente. Então isso aqui vai ajudando você a chegar lá, vamos dizer. Que nem cavar, né? Você vai chegar no tesouro. Você tem que cavar. Então, tudo é aprendizado, aprender a andar no Espírito. Tem que se aquietar para Deus tomar o comando. Tipo, se você já tem prática e tudo, vai que logo você consegue. Ele vem e ele já fala com você, você já tem a direção. Porque as pessoas dizem, eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu faço. Não sabe o que faz porque não ouviu Deus. Mas você pensa que você vai ouvir Deus com uma voz de trovão, não é. Ele vai falar com você quando você entra na presença dele. Esse é o normal, é o jeito mais prático que ele usa e comum, quando você entra na presença dele. Então você não consegue entrar na presença dele, você não ouve Deus e você não toma as decisões que você tem que tomar agora. Estão me acompanhando? É sério ou não? E você fica esperando não estar na mão de Deus e você cai no buraco. Tá cheio de gente que acontece isso. Ficar esperando em Deus, você nem recebeu nada dele. Isso é uma coisa que é imediata. Vocês estão me acompanhando? Né? Vocês estão me sintonizando. Eu não sei o que eu faço, mas eu preciso tomar uma decisão. Mas eu preciso ouvir Deus. Mas eu não ouço. Não ouço porque eu não entro na presença dele. Então não, eu estou aguardando. Mas você não pode aguardar mais um dia, que vai ser, sabe, a ruína da sua vida. Então veja o que a religião faz. Ela confunde a pessoa, ela não tem resposta de Deus, as coisas não acontecem, as bênçãos, sabe? E ainda não, Deus vai fazer, fica numa esperança que nunca vai acontecer. Não é bom saber isso? Então por isso que não adianta ficar falando versículo aí e citando que é pessoa espiritual e não é. Porque não sabe nem o que Deus quer para a própria vida. Porque se você sabe, você tem força. Se você não sabe, você não tem força, porque o que você precisava saber não veio dele. Isso é sabedoria de Deus. Ele te dá sabedoria. Conforme está escrito em Tiago, você precisa de sabedoria, pede para ele que ele te dá. Mas você pensa que é do nada que ele vai te dar sabedoria? Senão tá todo mundo sábio. Espiritualmente. Porque a sabedoria é você saber o que você tem que fazer, como que você vai lidar com a situação que se apresentou na sua vida. Como você vai lidar com isso? Estão me acompanhando, gente? Então, por isso que precisa de entrega na oração. Aprender a se aquietar. Tipo, porque não adianta você ficar esgoelando, sabe aquilo? Você quer falar mais alto do que Deus para ver se ele escuta. Tipo, cala a boca que eu estou falando. Porque a gente costuma fazer isso com os outros. Aumenta o tom da voz que eu estou falando. Sim ou não? Então vamos abaixar essa voz aí. Aprende, cala a boca. Deus até quer falar, mas você fica falando, atropelando Deus. E porque você está no comando, entendeu isso? Você não largou o comando para Deus ainda. É muito mais fácil quando você aprender. Por isso que ele disse que dá descanso. Porque você não faz nada, é ele que faz. É se entregar. É uma vida espiritual. É bem diferente. Mas você vai ser dele inteiramente. Você vai fazer a sua carne sair do comando. Parar de falar. De dar ordens. Então, você tem que estudar a palavra. Óbvio. Ler a Bíblia. Claro. Tá? Buscar esse Deus. Fazer as suas orações. Entrega e tudo mais. Clamar o sangue. E se preparando. Pode cantar, louvar.
Você pode fazer isso, pode. Parte externa ainda. Você ainda não está muito lá naquele lugar. Maravilhoso. Por quê, gente? As lutas da nossa vida acontecem. Vamos trazer o quadro? Vamos trazer o quadro? Rapidinho. Velocidade 100 por hora. Isso. Isso. Então, vamos ver aqui. Pessoal, tá aí do lado. Gente, toda a nossa luta é aqui fora. A nossa luta diária é aqui fora. Fora do tabernáculo. Porque Deus não falou que nós somos o tabernáculo de Deus? O templo? E nós vimos isso muito bem. Que nós podemos destruir o nosso templo, onde Deus habita. Porque lá está escrito que se eu não cuidar do templo onde Deus habita agora, ali está escrito assim, que Deus pode destruir. Mas nós entendemos, com todo o ensino que veio ontem, que não é Deus, e dentro do grego, o que quer dizer esse destruir. Tá? Então não é que Deus ele vai ficar esperando a hora para me matar, para acabar com a minha vida, para me destruir e tal. Não, não. Deus jamais vai fazer isso. Só que Deus não pode me prevenir da destruição que eu estou causando por não estar aprendendo a me entregar a Deus. Tá? Porque eu não quero, eu não estou querendo. Essa que é a verdade. Eu não estou entregando meu tempo mais para eu ter isso daí. Então, por eu não estar me entregando para que este templo seja perfeito, seja algo de louvor e glória de Deus, que é a minha vida, é o meu espírito, onde Ele habita. Vocês estão acompanhando, está escrito lá na primeira carta aos Coríntios. Então, se eu não estou tomando conta disso, o que Deus vai fazer? Ele, na palavra no grego, que vem ali da destruição, Ele não vai me prevenir da destruição, Ele deixa, vai secar, minha vida vai secar. Quer dizer, é fácil perder a salvação. Por isso que Ele diz, cuida da salvação da tua alma. Então a oração entra aí. Quer dizer que as nossas batalhas estão aqui fora, que são os sacrifícios que eu tenho que fazer de louvor para eu poder entrar lá. Primeiro, no lugar santo, que é esse primeiro lugar aqui, ó. Esse primeiro lugarzinho aqui. Porque o tabernáculo, na verdade, é isso aqui. O resto aqui fora não é. Mas a gente fala isso aqui de tabernáculo, mas o tabernáculo é isso aqui, a essência. É o lugar santo e o santo dos santos, onde Deus habita a arca da aliança, com o testemunho, a lei, certo? Aqui dentro da arca da aliança. Então, aqui no lugar santo, aqui nós louvamos a Deus. Nós conseguimos, porque nós adquirimos a palavra aqui, na bacia da água, onde se lava. Por isso que a palavra, Deus diz que ela é o espelho, ela mostra a minha vida. Como eu disse ontem, muitas pessoas, mas por que eu tenho que perdoar também? Vai ler a Bíblia e você vai ver que você tem que perdoar porque Jesus te perdoou. Então a Bíblia é o espelho, vai mostrar para você o que você tem que fazer. Se você não lê Bíblia, não estuda a palavra de acordo com a verdade, com a revelação da verdade. Não é qualquer estudo que eles ficam fazendo aí teológico que não muda nada. Vocês estão acompanhando isso. Precisa ser algo que venha do Espírito Santo, tá? Essas práticas e tudo mais. Então, eu vou ficar lutando com a minha carne aqui fora, para eu poder aqui entrar para o louvor e me preparar para a adoração. Eu posso até adorar, mas é na carne aqui ainda, porque é a minha alma que está adorando. Então tem muita gente que só fica aqui. 90% dos cristãos ficam aqui, ou mais, aqui, no lugar santo. Nunca entraram aqui no Santo dos Santos, aonde ouve Deus, porque aqui ficou vindo na cabeça, ouve o que quer. Não é aqui que Deus fala, Ele não fala aqui. Em hipótese alguma, tudo é cabeça. Tá? Que nem a Karina disse, ela ficava escutando o que ela queria. Depois ela mesmo confessou, porque ela viu que era ela sabia que ela estava inventando, ela quis inventar. Tudo bem. Então cada um faz o que isso aí, pode inventar. Você inventa que você está ouvindo Deus, você não está ouvindo coisa nenhuma.
A tua mente está falando. Que é o que você quer ouvir. Não é por aí. Agora, ouvir Deus, na verdade, é aqui, o comando é aquilo que você tem que fazer. Então, você tem que aprender a se entregar aqui para entrar aqui. É o louvor. Gente, é uma vida de glória andar com Deus, ter comunhão com Ele. Esse mundo é um lixo. Quem não tem isso, não experimenta. Por isso que vai atrás de coisas, porque é vazio. Então precisa de coisa para encher. Não se satisfaz. Não tem a alegria verdadeira, o amor, a força. Só quando você está aqui é que você tem a força de Deus para fazer o que Ele quer através de você. Você só pode fazer o comando de Deus na tua vida se você está aqui. Porque Ele te dá força e não fazer nada. Você é o vaso. É um comando que Deus te dá. Tipo, vai lá e faz assim. Você é o comando. Ele é o comando que leva o vaso. Você vai, já está feito, acontece. Você não ficou doente, você não ficou cansado, você não ficou morto, você não ficou de cabelo em pé, não destruiu a sua vida. Então, se a pessoa não lida com a sua vida aqui, não adianta ela querer servir a Deus. Porque vai com tudo isso que está aqui fazer o que acha que tem que fazer e vai ser destruído. Porque não é com a força de Deus que você pega aqui dentro. Eu tenho experiência sobre isso. Eu sei o que eu estou falando. Trazer o pastor Dave Robertson aqui no Brasil por 12 anos, por 10 anos no meu ministério. Se eu não tivesse aqui, o diabo tinha acabado com a minha vida. Eu recebi todo o comando de Deus, o que era para eu fazer. E ainda hoje. Estão acompanhando? Então, veja, o comando de Deus são coisas que você tem que fazer que nem sempre é para estar no altar. As pessoas querem estar no altar para atrapalhar a vida dos outros. Porque não tem a direção de Deus, mas quer se aparecer, que é espiritual. Coisa da carne. Quer fazer coisa, mas quer fazer confusão, porque não está preparado. Não é o comando de Deus. Certo? Então, ouvir Deus é no santo dos santos. Deus, quando você se entregou, Deus aparece. Mas vem cá, Deus aparece quando você está esperando. Esperei com confiança no Senhor, Ele veio lá, você esperou. Você falou, ficou que nem uma metralhadora lá na sua oração. Tchau, obrigado, até amanhã. Deus, nossa, eu nem respirei, já se mandou. Estão acompanhando? Oração tem resposta, a oração verdadeira. E qual é a resposta? É o poder de Deus liberado. Não é o máximo isso? Então veja, gente, não é por aí. A pessoa não ouve Deus, a vida fica estagnada, fica parada naquele ponto aonde Deus não entrou. E acha que tá bom, porque pagou a conta, tomou um remedinho, tirou a dor, resolveu um probleminha, né? O vizinho que estava incomodando já resolveu, deu certo, o carro quebrou, estava bem, jogou no lixo, comprou outro. Então está levando a vida, mas ela está estagnada em Deus. Mas vai chegar o dia que vai ter que prestar conta disso. Que a vida não vai acabar a hora que vai para o caixão. Ou no crematório, não vai. Estão acompanhando? Então precisa aprender a entrar na presença de Deus. Não é uma coisa, um bicho de 7 cabeças, mas é algo possível. É a sua entrega de vida. Por isso que a vida cristã é chata, se não tem atividade na igreja. Atividade carnal, né? Sabe? Aquelas coisas, envolvimento. Que é isso que a alma quer. Então, a vida do cristão fica chata se não tem as atividades na igreja. Se é só para orar, não estou querendo, então vai embora. Quero procurar atividade, clube, participação, sem cura, sem lidar com o que é aqui dentro. Um fisgando o outro, acabando com a fé no outro. Raiz da moreira, está o pecado lá, a amargura, as feridas, agindo, dominando. E esse pecado é perigosíssimo, porque se não perdoar um ao outro, não tem salvação. É bom saber disso. Não dá para morrer desse jeito não, hein? Tá? Então, essas curas que Jesus quer fazer nos nossos corações,
elas acontecem através da oração, porque a gente fica pedindo, eu preciso de um carro, eu preciso, sei lá, de uma casa, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu só preciso, mas não preciso de Deus, preciso de Deus. Ele diz que o resto vem. O resto vem. Então, eu quero falar hoje sobre oração, que tudo vai acontecer sobre oração. Você tem que aprender a se encontrar com Deus. Então, vamos abrir a nossa Bíblia, pessoal, abrindo Bíblia, em Tiago, capítulo 4, versículo 2. Vocês estão me acompanhando? Amém. Olha, vem cá. Você faz todas as suas orações, falou tudo, a sua lista, você pode fazer, começa na carne, tudo começa na carne, o louvor, a adoração, tudo começa na carne, amém? Amém. Leitura da Bíblia, tudo começa na carne, mas ela tem que terminar no Espírito, que é isso que vai dar retorno, resultado, o poder de Deus, a ação dele na sua vida, resposta da oração, porque se você andar com Deus, meu bem, glória a Jesus, aleluia. Você está com tudo e mais alguma coisa. É? É diferente você andar sozinho, batendo cabeça. Então, olha, capítulo 4, versículo 2. Ele diz assim, ó, vou pegar o último pedaço deste versículo, esse parágrafo a seguir. Nada tendes porque não pedis. Nada tendes porque não pedis. Tiago 4, versículo 3. Mas vem cá, porque ele fala, porque pede mal, é isso aí, eu estou pedindo mal, estou pedindo só coisa da minha carne, eu não estou pedindo o que Deus quer que eu peça, porque quando eu entro no Espírito, a oração vem para eu pedir o que Ele quer, e eu faço com gosto, com prazer, com poder, porque é o Espírito Santo que fez eu orar aquilo. Às vezes não é no primeiro dia, você tem que, às vezes, ir intercedendo mais. E Ele vai pondo mais poder, cada vez mais, nesta oração que Ele mandou você orar para a sua vida. Para alguma situação que envolve você, digamos. Tá? Então, o poder de Deus só vai ser liberado através da oração. Mas vocês estão entendendo isso? Então, muito cuidado com o que você faz. Porque às vezes você tem que lidar com as coisas da Bíblia, isso, aquilo, ou tipo, eu já estou, eu copio tudo, o ensino, mas e daí? Nem sempre é isso aí que você tem que fazer. Você tem, se for para você ficar estudando, que é mais fácil do que ficar ouvindo, amém. Se não, também não está adiantando. Porque aquilo tem que entrar na sua vida. Tá entendendo isso? Você tem que buscar aquilo, tá bom, se copiar vai te ajudar a você ir ficar estudando mais aquilo, pesquisando na Bíblia mais, ficar em cima daquilo, para ter a revelação, para ter o entendimento, para aquilo entrar dentro de você, então, tá muito bom. Porque se for para copiar não tem resultado. Tá? Então é isso aí, tá? Então, Deus, o que Ele quer? Que a gente esteja ligado a Ele através da oração. Não tem outro modo de nós nos ligarmos a Deus se não for com a oração. Então precisa de oração. Entende isso? Mas, gente, o bom é quando você está graduado na oração. Já recebeu várias estrelinhas da graduação. Isso é quando você entra no Santo dos Santos. Lá o Espírito Santo toma o comando da oração, que é muito mais do que ficar orando em línguas, repetindo uma palavra. É muito mais. Tá? Vocês estão acompanhando? Por isso que a pessoa fica orando 8 anos em línguas, repetindo uma palavra e nunca aconteceu nada. Porque ficou só no nível carnal, não foi do Espírito. Porque quando você se encontra com Deus lá, Ele pode pôr para você, sim, a oração em línguas, que vale muito. Você começa a orar em línguas porque Ele pôs para você. É o máximo. Tá? Vocês estão me acompanhando? Vida espiritual é algo mais profundo. Então tem que crescer espiritualmente. É isso que Jesus veio fazer. Só que a igreja se perdeu, né? Com o decorrer dos anos, tá? Então,
aqui no versículo 2 que ele está dizendo, nada tendes, porque não pedis. Se você não vê progresso na sua vida, é porque você não está pedindo certo. Está pedindo errado. Então. E o que eu vou fazer? Vai se entregar para Deus. Me ensina a me entregar, Espírito Santo. Eu quero aprender. Eu estou aqui. Você tem que passar um tempo lá. Até você conseguir. Então, se você não vê progresso na sua oração, é porque não está fazendo direito. Falta de oração correta. Tá blá blá blá. Só está no blá blá blá. Não teve entrega. É isso aí. Você tem que saber se você está se entregando ou não. Porque quando você entrega, muda o mover. O que está acontecendo com você ali na hora da oração. É muito mais do que uma satisfação carnal. Porque esses cantos, tudo louvor que a gente canta e tudo, dá uma satisfação carnal. Acontece isso. A pessoa se sente bem só na alma, não afetou o espírito. Estão me acompanhando disso? É profundo ou não andar com Deus? Lógico que é. É outra vida. Mas tem que crescer espiritualmente, porque bebê espiritual é fraco, não faz nada no reino de Deus. E o diabo vem e fica levando o bebê para lá e para cá, até pegar a alma dele de volta. É sério ou não? É muito sério, tá? Então, mesmo que as promessas de Deus tenham sido nos dadas, elas não são adquiridas se não forem através da oração. Certo? Muita gente acaba dando, me lembro, quando eu logo comecei a pregar aqui, e vinha gente que ia para as igrejas para lá e para cá, e eles diziam assim, ficava dando cartão de crédito por tudo aí, não tinha fundo, né? Então já estava no terceiro cartão, tudo enrolado. A vida estava tudo enrolado. Porque está fora, completamente fora de Deus. Aí dizia assim, não, eu peguei e dei o cartão, porque Deus está no comando. Deus está no comando? Entende? Então existe isso. Você faz coisa da tua cabeça e diz que Deus vai fazer. Ele não vai. Não é você que manda em Deus. É Ele que tem que guiar a tua vida. Então Ele que tem que ajustar você. Não é o máximo isso? Não. Né? Então é isso que tem que aprender, que as promessas não são realizadas, liberadas, acontecem, se não tiver a oração para elas acontecerem. E isso é através da oração. Não é um pensamento positivo. Oração não é pensamento positivo. Não tem nada a ver com mente. É espírito. Por isso que Ele nos deu um espírito nascido de novo. Então vem cá, não deixa a sua vida ficar estagnada onde está. É perigoso, hein? Se prepara. Se prepara para se encontrar com o Senhor. Porque um dia nós vamos de um modo ou de outro. Se Ele não vier para o arrebatamento, e chegou a hora de nós partirmos, nós temos que estar preparados. Então ninguém sabe quando vai ser isso. Então tem que se preparar, não vai de alegre. Porque ajudou o vizinho, porque foi ali atrás daquele outro, porque pregou a palavra para ele, serviu para eles, não para você. Porque não é isso que são. Tá? Então, religião é isso. Fica fazendo um monte de coisa, a pessoa se sente bem na alma. Isso não é nada que tem a ver com Deus. Você tem que estar em comunhão com Ele e Ele te abençoar e falar com você. Tá? E é muito bom quando você entra lá, porque Ele fala de uma maneira maravilhosa, que Ele transforma você naquela hora e você se rende ao que Ele está falando. Então, precisa de tempo. Então essa metralhadora, essas conversas da alma, ela tem que ultrapassar esse limite e entrar no espírito, ok? Então veja Atos capítulo 1, como é importante a oração. Atos capítulo 1, versículo 14. A perseverança na oração é muito importante. E o tempo que você tem com Deus é muito importante. Tá? Porque as pessoas que querem coisas imediatas e não querem lidar com seus problemas nos átrios externos,
elas param de orar. Porque orou achando que já ia acontecer. Veio um problema, pum, caiu. Por quê? Porque não está lá. Era uma coisa só aparente. Vocês estão acompanhando? Então, tem que ser uma coisa do Espírito. Atos 1, versículo 14. Todos estes, essa lista que está no versículo 13, perseveraram unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus e com os irmãos. Quer dizer, gente, que para o Espírito Santo descer, eles tiveram que esperar dia e noite em oração. Então, precisa estar em oração constante para o Espírito Santo vir. Ele não vem de qualquer maneira. Eu tenho que estar entregue. Aprende isso, tem que estar entregue. Então, é isso aí que está dizendo, tá? Então, nós precisamos entender as coisas de Deus. E só entendemos através da oração. Não entendemos as coisas de Deus sem a oração. Porque ficar lendo, só lendo, isso não é oração. Eu vou ler, mas isso tem que estar acompanhado de uma oração. Que é a oração que o Espírito Santo faz. Está escrito em Efésios. É outro tipo de oração. 6:18. É outro tipo de oração, onde o Espírito Santo entra. Não é oração em línguas, é ambarecoxerabatá, não é. É outro tipo. Vocês estão conseguindo chegar lá nesse lugar? É uma coisa espiritual. Mas você vai ter que descobrir isso para a sua vida mudar. Por isso que precisa ficar lá sozinho, tá? Então veja Jeremias 30. Deus está falando aqui. Gente, é importante a espera. Tá? A espera é muito importante. Senão não acontece nada. Se não houver espera... Não, é 30 não, queridos. É 33, eu errei, desculpa. É Jeremias 33, versículo 3. Olha. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Mas isso é no Espírito. A vida com Deus não é isso. Com essa mente aqui carnal, com esse olho carnal e nem com esse ouvido carnal. Ok? Porque senão todo mundo está andando com Deus. E não é o caso. Tá? Então ele diz, invoca-me e eu te responderei. Invoca-me. Nós temos que fazer isso primeiro. Quer dizer, eu tenho que buscar Deus, invocar a presença dEle. Senhor, eu me apresento a Ti. Eu estou aqui, eu estou te esperando. Venha ao meu encontro. Age na minha vida. Eu preciso ouvir a Sua voz hoje. Eu preciso te encontrar. Senhor, me abençoa, né? Aí se arrepende dos pecados, eu entrego os meus pecados, clamo o sangue de Jesus. Toda aquela coisa que eu estou na carne, ainda estou nos átrios externos. Certo? Então ali eu estou começando, porque a gente começa na alma. Mas ele está falando, primeiro você tem que me invocar, para depois eu te atender. Tá? Então não é só ficar com uma lista, blá, 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 blá. Te louvo, Senhor, te agradeço, abençoa o meu dia, tchau. Deus quer? Ela fugiu da minha mão, não passarinho, eu ia começar a lidar com ela foi embora. Você tem que esperar, como é que você vai ser atendido se você não espera? Já não foi lá no dentista e ficou horas? Eu me lembro desse negócio de esperar quando eu estava grávida, da Denise e da Marta, mas aquele médico é um médico muito bom. E o consultório é lotado, porque você sabe, médico obstetra, ginecologista, eles fazem parto de repente numa hora, uma emergência, sei lá, e vai para o hospital. Bom, então estava marcada para as 4, era 5h30, o homem nem chegou ainda, e o consultório lotado, mas todo mundo tinha os seus horários. Eu saía de lá às vezes 8 horas da noite, é uma espera, mas eu esperava para ele me atender. Então se você não esperar Deus te atender, você vai ficar falando se ele não está lá? Fica parede. Eu não podia ser atendida pelo vento. Ué, ele não tinha chegado ainda. O médico. Ele nem chegou, eu vou ficar falando com quem? Se é com ele que eu vou falar. Vocês estão acompanhando? Jesus nem se apresentou. Óbvio que você vai saber a hora que ele vai se apresentar. Claro! É lógico. Então você faz toda a sua oração. Depois,
Quando você chegar nesse nível que você consegue logo se entregar, tudo bem, aí vai ter o seu tempo, enfim. Depois, se não, você tem que ter um outro tempo mais tarde, só para então você vai, coloca instrumental, fica lá, esperando. Não adianta ficar falando com o vento, ele não está lá. Tá valendo essa dica? Amém. Você vai ficar falando o que se Jesus não está lá? Então isso é porque você está cheio de você. Mas eu te louvo, você pensa que você está agradando quem? Ninguém. Fala se isso não é uma mania humana. Eu acho que é. Quer convencer, né? A mente nossa, a carne quer convencer. Você tá me entendendo? Aí você vai ter que ficar lá. E se levar 3h30 para ele aparecer? Ou ele nem apareceu hoje ainda? Você tem que voltar a esperar para você ser atendido. Você vai aprender a vida espiritual. Não adianta você ficar falando de novo a mente. Não vai falar nada. Nós vamos fazer um treino desse aqui. Vocês vão começar a fazer em casa para a gente fazer um treino aqui. Porque aqui são poucas pessoas, não vai ser tão difícil, porque se um fizer cala a boca, fica quieto, né? Falar. Tem que ficar em silêncio absoluto, porque ele vai vir. E quando ele vier, é milagre. Ele vai tomar conta da tua vida e as coisas vão começar a acontecer. Mas você tem que treinar lá na sua casa. Ele vai falar com você. Ele vai mudar a sua vida, ele vai agir. Então põe um louvor, sei lá, dura quanto tempo? 1 hora e pouco, né? Normal. Pô, já foi, acabou, 1 hora e pouco, nada. Mas você ainda está muito ligado em você. Você conseguiu não falar nada, mas a metralhadora está ali intensa. Já foi, já voltou, já ia resolver, já ia falar com alguém. E já... Ainda não está no ponto. Precisa de Bíblia lá dentro também, tá? Para ir aprendendo. Porque nós só podemos entrar na presença de Deus, que é santo, com a revelação da santidade dele. Então vai ter que chegar no ponto aí. Mas vai fazendo treino. Quando você já está treinado, tudo isso é mais fácil. Mas você tem que começar por aí. Tá? Então primeiro invoca o Senhor, você vai se apresentar lá, tal. Se você tem mais tempo de esperar, senão você vem mais tarde. Marca a hora para mais tarde. Um horário que você vai poder esperar. Mas não adianta você ficar falando: tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ixi, na cruz. Na cruz ele já teve, ele já morreu. Tá? Ou então, Senhor, vem, se apresenta, eu estou aqui. O Senhor sabe que eu te amo. Não, isso é mentira. Não ama não, que está precisando de muito conserto aqui. Certo? Estão me acompanhando? Amém. Então vamos ver Salmo 50, porque o rei Davi entendeu muito bem isso. Então ele diz assim, versículo 15. Versículo 15, Salmo 50. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então o Senhor está dizendo, por que as pessoas ficam angustiadas? Porque elas não entram na presença de Deus para ficar livre da angústia. Nós não vimos isso ontem. Da amargura. Quem não esteve aqui presente ontem, pega esse ensino. Isso é para todo cristão e mais algum. Quem não entra na presença de Deus vai ter sempre uma raiz de angústia. Tá? Tem uma raiz de angústia porque tem ferida que não foi curada. Porque na presença de Deus nós somos transformados, curados, mudança de vida completa. E aí que Deus fala, faz isso para mim. Aí você não precisa fazer nada, a coisa acontece. Tá valendo? É o máximo. Então ele diz, invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Então para acontecer isso tudo é oração. E é justamente essa área que o diabo ataca, é da oração, porque ele não quer que você chegue lá. Porque você vai ficar totalmente livre do diabo. Ele não vai comandar a sua vida, de jeito nenhum, porque ele é bem delicado, o diabo assim sutil, que não dá para perceber que é ele que está atacando. Então ele deixa você ficar numa vida da água morna. Como se, mas tá bom.
Você não foi onde Deus quis, que vai ser melhor para quando nós nos encontrarmos com Ele. Pô, bem, sei lá, vivi 100 anos e nem fiz nada. Fiquei parado e agora? Acabou o tempo, não vai ter mais progresso nenhum. E ainda vai ser queimada toda a obra. O que fez? Se fez o que Deus mandou, vai um pouquinho galardão. Se não fez nada, queimou tudo. Isso é uma coisa muito séria, que é bom. Só quem está lá no céu que sabe que é isso, que é de galardão, e o diabo sabe muito bem, tá? Mas quando nós oramos, o diabo perde. Ele perde as forças. Oramos, você entende, entra na presença de Deus. Nós temos que carregar a presença de Deus no dia a dia. Temos que ter Ele na nossa vida. Essa é a chave, tá? E lá em Atos 12, eu já trouxe várias vezes, não vou lá hoje, mas vocês já lembram dessa passagem, que a igreja acordou e foi interceder por Pedro, que foi preso e ia ser morto no dia seguinte. Porque Tiago, Herodes já tinha matado. Então, era um plano de Satanás para acabar com a igreja, matando a liderança. Então, o próximo já ia ser Pedro. A igreja acordou, falou, não, mas vai matar o próximo? Não. Fizeram uma oração incessante de intercessão. Incessante. O que aconteceu? As cadeias, abriram as portas, as correntes saíram, o anjo tirou ele e pôs ele lá fora. E ele foi correndo para onde? Para a casa onde eles estavam reunidos orando, porque ele sabia que era lá que eles oravam. Eles estavam orando. E ele bateu na porta, a moça veio, falou, sou eu, Pedro. Ela fechou correndo, porque ela falou, que é isso, mentira. Foi lá dentro, e ele anda logo, abre. Daí, disse que Pedro saiu, mas um milagre, já estava lá. Eles estavam orando por ele. Vocês estão acompanhando o que acontece? A oração, quando ela é constante, diária, é isso que Deus quer, o poder é liberado. Ele vai te ensinar isso, Ele vai te colocar nesse lugar para fazer acontecer o que Ele quer. Ele vai te dar luz de como orar, porque você não sabe como orar, nós não sabemos. Então o Espírito Santo entra e te mostra como que você tem que orar para as situações. Então não pode ser um cristão bebê carnal, tem que ser um cristão que está crescendo espiritualmente. Mas isso é na prática diária, buscando conhecer a palavra e praticar, tá? Então a oração de perseverança é um poder só. Essa oração onde você se entrega a Deus, onde você busca a Deus, é isso que tem que ter todo dia, todos os dias. Não é porque você veio para a igreja hoje que você não orou antes de vir. Hoje também. Tem que orar. Todos os dias. Vou para a igreja, não precisa. Aqui você não está fazendo oração pessoal para você. E você está recebendo instrução, informação, uma cura, alguma coisa que o Senhor está fazendo aqui. Mas não é a sua oração pessoal, a oração que faz você vencer todo o mal que está na sua vida. Entendeu isso? Porque é fácil largar de orar, você viu? Porque a carne odeia orar. É lá que o diabo age. Porque a carne é inimiga de Deus. É lá que o diabo age. Não ora, não precisa, que em Deus está tudo bom, não está nada. Vai descobrir que não está bom quando passar daqui para lá? Que eu fiquei dormindo, fazendo só o que minha carne quer. Vou dormir mais, que é bom. Isso, dorme no inferno. Para ver se é bom lá, não tem nem um minuto de descanso. Ninguém dorme no inferno. Nunca mais. É só pranto, desgosto, gritaria, sofrimento sem parar. Esse é o inferno. Eu vou contar o testemunho que eu ouvi da mulher que foi para o inferno. Ela era da igreja a vida inteira. E ela estava adorando. Isso aqui que nós estávamos fazendo. É bom enfatizar bem isso. Que estava lá, Senhor, aleluia. Parecia a maior santa do céu. Desde que nasceu que vai para a igreja. Está lá fazendo isso tudo que nós estamos fazendo. Mas ela de repente abre os olhos para o altar. E nisso ela entra numa visão que Jesus deu para ela. Ela foi descendo, entrou no inferno, as portas se abriram, ela entrou no inferno. E dentro do inferno são celas e celas, tudo trancada com gente lá dentro, e gritaria e fogo. Um fogo que não queima, um fogo que
destrói. E como é muito seco lá, como Lázaro disse, o rico falou para Lázaro molhar a língua dele com a ponta, o dedo, com água, porque ele tem sede lá, é uma secura, é um horror, não tem ar, quase não tem, a pessoa mal respira, não entra tudo no pulmão, é o mínimo. Então ela viu as pessoas com a pele só, em cima dos ossos. Então parece um esqueleto. A secura que ela sentiu aquilo lá dentro, e a gritaria que é, de terror, de sofrimento, de dor, gritaria mesmo, de desespero. Mas aí ela percebeu que ela também estava na mesma condição gritando, que ela acabou ouvindo a voz dela, e nisso uma mão poderosa veio, tirou ela de lá, e no que tirou, ela já estava sentada ali no lugar na igreja. E Deus disse, se você não perdoar, lá é o lugar que você vai parar o resto da tua vida. Então é isso aí, lá não vai ter, a pessoa está sofrendo, é bom morrer mesmo, mas morrer não tem noção do que está falando, está preparado para ir para o inferno, e o sofrimento daqui não é nada, não é bom, mas não é nada comparado com aquela prisão eterna, sem um minuto de trégua, porque Deus não está lá, nunca vai entrar lá. Então está valendo? Então é a hora de mudar o que está aqui dentro, buscar Deus de verdade, mudar o que precisar mudar, ler a Bíblia, é isso que vai precisar. Então a perseverança da oração, tá? E toda oração que for feita tem que ser de coração, não é da boca para fora. Por isso que quando eu me converti, e eu fui nesse, que era esses conferências que eles faziam lá em Campinas, que eu te disse, a primeira coisa que eu ouvi é assim, você tem que fazer oração pessoal diária. Foi a primeira coisa que eu ouvi, e nunca mais eu parei, entendi na hora. É diária, oração pessoal, você tem que fazer diária. O povo lá está orando, cristão, não está orando nada, fica lá se enfiando com o diabo, que é isso que ele vem, tá? Então vai acompanhando, é diária, oração diária, para você ficar protegido aqui no meio de serpentes e víboras que estão ao nosso redor, tá? Que aquele que está salvo, está escrito lá na 1 João, último capítulo, o maligno não toca, quer dizer, ele não vai destruir aquele que realmente tem a presença de Deus. Então é isso aí. Então, outra coisa que nós podemos ver aqui, de que nós precisamos que o Senhor limpe a nossa vida, o nosso coração, para nós podermos servi-lo e ficarmos livres do diabo, é o que está no Salmo 51, vamos na sequência. Versículo 2, ele diz assim, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então, ele entendeu aqui que a chave do poder de Deus está na oração. Ele está fazendo uma oração. Porque você tem que reconhecer, mesmo que você não saiba qual é o seu pecado, você tem que reconhecer que você tem pecado. E você tem que pedir perdão dos seus pecados todos os dias. Como ele fez aqui, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Então é essa oração que mantém você andando com Deus, senão você vai cair fora mesmo, tá? É esse tipo de oração que mantém você andando com Deus, senão você sai dele, senão você não anda com Deus, tá? A pessoa cai. Quem não tem esse tipo de oração aqui, que Davi está fazendo, cai. Cai do quê? Da presença de Deus. Anda no pecado, anda na morte. Então, aí a pessoa que não ora é um cristão fraco. Fraco. Não tem força. Como é que você vai enfrentar o diabo sem a força de Deus em você? Impossível. Você se rende ao diabo e não se rende a Deus. Por quê? Pelo pecado que está operando na sua vida. Por não fazer essa oração do versículo 2. De se entregar para ficar livre do seu pecado. Mas se você for falando, eu nem sei qual que é o meu pecado.
mas me perdoa e me livra. Me mostra. Ele vai começar a mostrar os seus pecados. Mas ele não vai mostrar o pecado com um chicote. Não. Você vai ver e vai ter vergonha. Que é isso que precisa acontecer. Eu não sou nada mesmo, eu preciso de Deus. Se Ele não me purificar e me perdoar todos os dias, eu estou sem a presença dEle. Então, com os pecados, não se entra na presença de Deus. Porque Ele é santo. Então, precisa ir se purificando para entrar na presença. Não é qualquer pessoa que entra na presença de Deus. Nem qualquer cristão. É o cristão que está lavado no sangue de Jesus com arrependimento dos seus pecados diários. É sério ou não isso? Então há um ledo engano aí que está tudo certo. Pagou a conta, tomou um remédio, dormiu de noite, né? Está com a geladeira cheia de coisa, comprou um carro novo, alguém convidou para ir lá, para fazer isso, alguém elogiou, trouxe um negócio, foi e acabou fazendo isso. A pessoa está enganada. Que isso é vida com Deus, isso não é vida com Deus. Vida com Deus é a sua comunhão com Ele, você ficando livre dos seus pecados. A ponto de dizer, eu não vou fazer mais isso, porque você tem a força dele para fazer isso. Eu não quero, isso é do diabo, eu sou de Deus. Tá valendo? Então, é isso aí. Quer ver Salmo 141? Nós já vamos acabar. Veja só, Salmo 141. Então é isso, gente. A oração é importante para nós entrarmos na presença de Deus. Salmo 141. E quando nós oramos, isso aqui é importantíssimo observar, que as mudanças vão acontecendo na vida. Uma das mudanças poderosas que acontecem é com a língua. O que fala. É essa pessoa que está Deus agindo, está entrando no comando da pessoa. Veja lá, versículo 3. Põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Então, veja que nós precisamos pedir isso para o Espírito Santo refrear a nossa língua através da confissão dos nossos pecados. Temos que pedir. Então, eu nem sei que pecado que eu tenho. Mas, se eu todo dia estou falando, Senhor, eu clamo teu sangue, perdoa meus pecados, me limpa, Senhor, me lava. Me tira, me ajuda a ficar livre desses pecados. Quais são que eu nem sei? De repente Ele vai mostrar a cena para você. Aí você vai ter que confessar. Eu me arrependo de coração. No outro dia Ele mostra de novo, porque não foi de verdade o arrependimento ainda. Vai indo até que uma hora o arrependimento é verdadeiro e Ele vai tirar. Então, Deus vai agir na língua do cristão. Eu já trouxe várias pregações sobre isso. Vai agir na língua do cristão, que fala dos outros, faz tudo aquilo que nós já vimos ontem, que atrapalha a vida dos outros, é pecado, dos comentários e tudo que faz, etc., coisa que não tem a ver. Tá? Então ele vai mudando a vida da pessoa. É isso aí. Comportamento. Oração é isso. Tem poder que muda o comportamento, que muda o que nós somos lá dentro. Então nós vamos lutar com isso aqui fora, clamando o sangue de Jesus aqui no altar, e depois vamos nos lavar com a palavra. Não, eu não posso ser assim. Então, às vezes, enquanto não está bem resolvida essa situação, é bom ficar sozinho, para não ficar caindo na tentação do pecado. Tá? Às vezes é para você ficar sozinho, até ficar bom, limpo, purificado, aí pode ir, porque não vai pecar. Tá certo? Então, essa oração é que nos sustenta em Deus. Porque se eu estou em Deus, a minha vida vai mudando completamente. Não é aquela oração de boca, pegar aquela lista e ficar falando lá sem parar. Não é. Mas está havendo mudança. Estão me acompanhando? Que a oração verdadeira traz mudança. Porque você está entrando na presença dele. Tá? A oração verdadeira governa a língua do cristão. É, isso aí, tá? Você vai ser uma pessoa diferente nas conversas. E é isso que Deus quer.
Então o Senhor está mostrando para nós o poder da oração, porque a oração ela tem que trazer a resposta de Deus para a nossa vida. Qual que é a resposta? O poder. Para qualquer situação. A resposta da oração é o poder de Deus. Então, se o poder de Deus não é liberado, a oração não foi feita corretamente, ou não teve perseverança, não foi assíduo naquela oração até acontecer, porque às vezes a gente tem que orar muito até acontecer. Ou não teve aquela espera que é necessária para acontecer tudo. E para ver essas curas e mudanças dentro de nós. Para ter resposta do que nós estamos precisando. Então, primeiro Deus vai agir aqui dentro, para depois agir aqui fora, que é o problema que está na minha vida. Então, às vezes é uma cura. Por que não acontece a doença? Por que não acontece a cura? Porque Deus tem que agir primeiro aqui dentro. Mas vai orando até acontecer. Porque aquela doença, como eu disse, por exemplo, a raiz de todo o mal mesmo do pecado é a amargura. Que a amargura vem de um coração ferido que não foi curado. Então ela cria uma raiz imensa que começa a agir nos meus pensamentos e depois destrói o meu corpo. Entra a doença. Então, se é o caso, eu tenho que orar para curar primeiro isso, ficar livre da amargura, perdoar, porque a amargura veio por causa da falta de perdão. Então eu tenho que perdoar de verdade. Isso daí é sobrenatural, é na presença de Deus. Para depois curar, então, a doença, o físico. Então, é um processo. Estão acompanhando, gente? E isso tudo acontece, por isso que eu trouxe agora esse ensino agora sobre a oração. Tudo isso vai acontecer na oração. É oração diária. Buscar Deus todo dia muda a vida. Em nome de Jesus, amém? Vamos orar por esses pedidos que estão aqui na cesta. Senhor nosso Deus e Pai, abençoe agora todos esses pedidos que estão aqui, essas necessidades. Age nessas condições, Pai. Libera o teu poder. Em nome de Jesus, que toda a força do mal solte estas situações agora. Em nome de Jesus. Que o sangue de Jesus esteja sobre todas essas situações, para que um milagre aconteça. E nós te agradecemos e te louvamos por isso. Pai, nós oramos pela paz no Oriente Médio. Oramos, Senhor, para que o Senhor venha agir nesta guerra na Europa, Senhor, Rússia e Ucrânia, e traga a paz para a Europa toda, Senhor. Porque o diabo, ele quer adiantar a sua vida, mas ele não vai fazer isso, atrapalhando com os ataques dele. Por isso, em nome de Jesus, põe a sua mão, Senhor. Põe a sua mão sobre estas situações de guerra, Senhor, agora. E coloque a tua paz e a tranquilidade para a Europa e para o Oriente Médio, em nome de Jesus. E, Senhor, te agradecemos pela tua palavra, que com a tua bondade, com a revelação do Espírito Santo, você nos ensinou como que nós vamos chegar na tua presença, como seremos abençoados. Por isso te agradecemos, te bendizemos. Senhor, eu sei que a tua palavra, Senhor, veio com poder para transformar vidas, mentes, Senhor, agir na situação que cada um está precisando. Não só os que estão aqui, mas os que estão em casa também. Sendo abençoados poderosamente, atingindo cada área de cada vida, cada situação. O Senhor abençoando. Por isso nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Te glorificamos o teu nome. Te bendizemos, Senhor, que o Senhor jamais vai nos deixar, nem nos abandonar. Por isso, como os teus filhos, nós temos agora, Pai, todo cuidado em te dar toda a honra, toda a glória e toda a adoração, no preciosíssimo e santo nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Os santos da igreja dizem amém, aleluia, glória a Deus, assim seja. E você tenha uma semana abençoada que começa hoje com as vitórias, transformação de vida, a segurança de Deus na sua vida, na sua casa, no seu trabalho e tudo mais, em nome de Jesus. E até o próximo culto. E muito obrigado por ter estado aqui comigo. Glória a Deus. Amém?